Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o custo do discipulado. O texto que serve como base para o nosso estudo, Marcos 8, versos 31 a 38, que diz assim: Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso ele expunha claramente. Então Pedro chamou-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na glória do Pai, com os seus santos anjos. Esse texto, sem sombra de dúvida, é um dos textos mais dramáticos ditos por Jesus. Mateus vai dar um detalhe a respeito desse texto. Ele vai mencionar que Jesus estava na região de Cesareia de Filipe. Ele estava fora dos territórios específicos de Israel. Tinha ido para uma região mais pagã. Jesus já sentia a sombra da cruz pesando sobre ele. Ele estava mais pensativo. Sabia que agora ele começaria sua última viagem para Jerusalém, viagem essa que não teria mais volta. Ele iria para Jerusalém e então morreria. O seu lado humano relutava diante da cruz. Mas a grande preocupação de Jesus é que até aquele presente momento, os discípulos continuavam a discutir para tentar descobrir qual deles seria o maior no reino. Qual deles teria a maior posição. Jesus tinha vindo para poder servir e dar a sua vida pela humanidade, mas aqueles a quem ele havia escolhido para ajudá-lo nesse processo, estavam mais preocupados com a posição que eles ocupariam no reino do que propriamente com o serviço em favor da salvação das pessoas. Agora Jesus pergunta a eles a respeito do que eles pensavam a respeito de Jesus. Mateus vai mencionar que a pergunta de Jesus é: quem as pessoas dizem que eu sou? Os discípulos vão responder: Jeremias, João Batista, Elias, que de repente voltaram dos mortos. E Jesus então vai perguntar: mas e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro vai responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, mencionar que Jesus era o Cristo já ia bem à frente, já ia bem além do que aquilo que as pessoas estavam dizendo. As pessoas achavam que Jesus fosse um profeta. Dizer que Jesus era o Cristo ou ungido significava que Pedro entendia que ele era o Messias. Mas ele vai além. É a primeira vez que alguém vai reconhecê-lo como Filho de Deus. E na mentalidade hebraica, na mentalidade judaica, dizer que alguém era filho de alguém significava que ele era tal qual seu pai. Ou seja, dizer que Jesus era o Filho do Deus vivo significava que ele era o Deus vivo. Isso é uma coisa muito interessante, porque é a primeira vez que alguém vai reconhecer Jesus como tal. E Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: parabéns, Pedro, quem te revelou isso foi o próprio Pai. Mas na sequência, agora Jesus, compreendendo ou entendendo que eles tinham chegado a uma compreensão mais alargada a respeito dele, bom, se eles tinham entendido que ele era o Cristo, que ele era o Messias e que ele era o Filho de Deus, então, claramente, agora eles precisavam compreender que ele daria sua vida em resgate da humanidade. E ele agora começa de forma clara, sem rodeios, a mencionar que ele morreria, que ele seria crucificado, que sofreria muito na mão dos líderes religiosos, mas que ressuscitaria no 3º dia. E Pedro chama-o de lado e começa a repreendê-lo de forma severa, dizendo que ele não deveria dizer isso de si mesmo, que ele não deveria ter esse tipo de pensamento, que isso jamais aconteceria. Pedro não se deu por conta, mas ele estava sendo um instrumento usado pelo inimigo. E Jesus
vai mostrar exatamente isso. Veja, um texto que aparece no nosso guia de estudos do livro das Atos das Nações, na página 331, que diz assim: as palavras de Pedro não eram para ajudar e consolar Jesus na grande prova que estava diante dele. Não estavam em harmonia com o plano divino de graça para com o mundo perdido, nem com a lição de sacrifício que Jesus viera a ensinar com o seu exemplo. E naquele momento, quem estava colocando esse tipo de pensamento em Pedro era ninguém menos do que o próprio inimigo das nossas almas, era Satanás. Num momento, Pedro está sendo usado por Deus o Pai, no momento seguinte, está sendo usado pelo inimigo das nossas almas. Aqui você encontra um contraste muito grande e uma noção clara entre o grande conflito entre as forças do bem e do mal. O que é que o Senhor Deus espera da gente? O que é que Ele espera que sejamos capazes de fazer diante de uma situação como essa? Até onde Ele espera que nós cheguemos no meio desse grande conflito? Ele espera que tenhamos a vitória total e completa. Mas como podemos vencer as forças do mal se às vezes nem sequer nos damos por conta de que o inimigo está trabalhando à nossa volta e às vezes até mesmo com o nosso coração, cegando os nossos olhos para que não sejamos capazes de enxergar aquilo que Deus está fazendo? Na nossa vida também, às vezes, não é a mesma coisa? Às vezes olhamos para circunstâncias ou situações que têm lugar com a nossa vida e achamos que é uma grande maldade o que está acontecendo, que Deus não está vendo o que está tendo lugar conosco. Não nos damos por conta de que talvez o Senhor Deus tenha permitido que aquelas coisas venham sobre nós. Provações, tentações, dificuldades, para que nós sejamos burilados e tenhamos uma visão mais alargada a respeito da obra que Cristo quer realizar na nossa própria vida e através de nós. Quando olhamos para a Bíblia, nós chegamos à conclusão de que Jesus tinha uma visão, e ele começa agora, na sequência, a explicar isso. Ele vai agora se dirigir a todas as pessoas, ele vai dizer: quem quiser ser meu discípulo, precisa fazer algumas coisas. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A crucificação era uma morte lenta, dolorosa. Assim como mortificar o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, é um processo doloroso. Às vezes nós achamos que temos a visão certa a respeito de nós mesmos, ou a respeito daquilo que Deus tem que fazer. É só muito tempo mais tarde que a gente vai ter a visão correta, conforme as coisas vão acontecendo. Gosto muito de um texto de Ellen White, quando ela menciona que se nós tivéssemos o mesmo conhecimento que Deus tem, nós tomaríamos exatamente as mesmas decisões que Ele toma. Mas como a nossa visão é limitada e curta, às vezes nos revoltamos com aquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida. Portanto, agora, nessa perspectiva, Jesus vai mencionar que nós precisamos morrer para nós mesmos, para que o reino de Deus possa fazer sentido na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso lado. Aqui, no último parágrafo da nossa lição, o Dr. Thomas Shepard ele diz: Jesus explicou não apenas o custo do discipulado, mas também o grande valor que ele possui. No paradoxo da fé cristã, perder a vida é a única forma de encontrá-la. Por outro lado, ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna é absurdo. Como o missionário Jim Elliot expressou em seu diário, dia 28 de outubro de 1949, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. É interessante isso. Nós precisamos, às vezes, abrir mão do que não podemos segurar para poder ganhar aquilo que não podemos perder, a vida eterna. Às vezes temos que abrir mão de algumas coisas. E isso é um processo doloroso. Mas ainda assim o Senhor Deus promete que vai estar conosco e que vai nos ajudar no processo para que tenhamos a vida eterna com Cristo Jesus. Eu gostaria de orar junto com você. Talvez nesse momento você não seja capaz de poder entender aquilo que está acontecendo na tua volta. Eu tenho visto nos comentários da nossa comunidade de oração muitos pedidos que são feitos de pessoas que vão dizendo: eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. E talvez só o futuro vai mostrar, e talvez só na Nova Jerusalém sejamos capazes de compreender tudo o que Deus estava fazendo e as razões pelas quais Ele permitiu que o sofrimento viesse sobre nós. Mas uma coisa podemos ter a certeza: o reino de Deus está sendo implantado na terra e também na nossa vida. E às vezes, para que tenhamos a visão correta, nós às vezes temos que passar por um processo de
negarmos a nós mesmos, tomarmos nossa cruz e seguirmos a Jesus. Vamos orar pedindo para que Ele nos ajude nesse processo? Senhor Deus, te agradecemos porque Tua palavra nos mostra que o Senhor tem planos para a nossa vida. Que o Teu reino é um reino maravilhoso e espiritual. Às vezes não somos capazes de poder entender como ele funciona, mas nos ajude a podermos ter a visão correta. Nos colocamos em Tuas mãos, pedindo a Tua intervenção. Nós colocamos também cada pedido, Pai, que nesse momento o nosso amigo, o nosso irmão que ora conosco, levanta diante do Senhor. Responde de acordo com a Tua vontade, mas ajuda-nos a termos a visão certa, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?